Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder ter esta oportunidade de poder retornar aqui para trazermos alguns comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos estudando no próximo domingo nas classes de jovens. Lição esta que trará o seguinte tema: Eu creio na Igreja de Cristo. Certamente um tema também muito importante, como todos os outros 7 abordados até aqui, onde estaremos falando sobre o organismo e a organização igreja. O que é a igreja? Quais os seus propósitos? Para que ela existe? Serão algumas das perguntas que, com a graça de Deus, estaremos abordando no próximo domingo nas classes de jovens, nas escolas dominicais de todo o Brasil que utilizam o nosso currículo da CPAD. Muito bem, dentro dessa nossa lição, onde estaremos tomando um pouco mais de conhecimento sobre o que é a Igreja de Cristo, quais os seus propósitos, como ela funciona, o que é a Igreja enquanto organismo e enquanto organização, o que é a Igreja visível, a Igreja invisível, e também trabalhando o dilema dos desigrejados. Então, no próximo domingo, queira Deus nos agraciar com a sabedoria dos céus, para que a gente possa ter um estudo enriquecedor com todos os nossos alunos. Tenho certeza que os jovens que têm frequentado a escola dominical durante esse trimestre, agora com um currículo inédito e específico para os jovens, estão sendo todos muito enriquecidos e abençoados da parte do Senhor nosso Deus. No primeiro tópico de nossa próxima lição, lição 8, estaremos vendo a igreja e o seu papel na sociedade atual. No primeiro ponto, buscaremos responder o que é igreja. Há uma nota de exegese aqui que recorre para a palavra no original grego, a palavra usada no original, para referir-se à igreja, que é a palavra eclésia. Eclésia era uma palavra já utilizada pelos gregos antigos para fazer menção a qualquer ajuntamento, a qualquer reunião importante para deliberar sobre assuntos de interesse público, de interesse comum. Então as pessoas saíam de suas casas, iam às praças, iam às ruas para fazer uma eclésia, que significa assembleia, ajuntamento, reunião para deliberar sobre um assunto de interesse comum daquela comunidade que ali participava desta reunião, daquela sociedade. Por empréstimo, os apóstolos de Cristo no Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus recorre à palavra eclésia para fazer então menção àquele povo a quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de tratar dos assuntos pertinentes ao reino de Deus. Portanto, nós utilizamos hoje o sentido de eclésia para dizermos que a igreja do Senhor são aqueles que foram chamados para fora do mundo para tratarem dos assuntos do nosso Deus, o nosso Rei. Eclésia, ou assembleia, ou reunião, ou como costumeiramente traduzimos, chamados para fora. Porque de fato era isso que os gregos faziam. Saíam para fora de suas residências para irem deliberar sobre assuntos de interesse comum. Muito bem, a igreja também é isso. A igreja é este corpo, a igreja também é este organismo vivo e espiritual, constituído de todos aqueles que foram salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, que nele creram como o Filho eterno bendito de Deus, que se fez carne, habitou entre nós e provou a morte na cruz para comprar a nossa redenção, a nossa salvação, e aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos para confirmar-nos a vida eterna e que hoje ele está sentado à direita de Deus.
Como dizia Paulo escrevendo à igreja de Roma, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo Senhor, então serás salvo. Todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e que o confessam como o Cristo de Deus, o Filho de Deus ressurreto, estes todos, independente da etnia, independente da nacionalidade, da cor da pele, da condição social, da classe a que pertençam, da casta social em que se encontrem, se crerem em Cristo como Senhor, estes são igreja de Cristo onde quer que esteja, seja na área urbana, seja na área rural, seja nos grandes centros urbanos, seja nas periferias, sejam nas florestas, onde quer que um salvo que crê na pessoa bendita de Jesus Cristo esteja, ali está um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, um membro do corpo de Cristo, como veremos um pouco mais à frente. Portanto, como bem pontuou aqui o nosso comentarista no primeiro ponto, igreja é uma comunidade de pessoas que, pela fé, aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ela é composta por pessoas de diversas etnias, línguas, idades e classes sociais. Como disse Pedro, ou como disse Paulo escrevendo a sua carta aos Gálatas, em Cristo já não há mais grego ou judeu, bárbaro, livre, escravo, não. Em Cristo todos nós somos feitos um só povo. Aliás, é a única pessoa em todo o universo que pode unir as mais distintas classes sociais em um só povo. É Jesus Cristo, Senhor, aquele que é o cabeça da igreja. Portanto, de forma bastante simples e pontual, igreja é a reunião, é a congregação espiritual de todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Se uma pessoa ela faz parte de uma denominação, se uma pessoa faz parte de uma congregação, mas ela não professa a fé em Cristo, ela não dá evidências de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira salvação, e ela não crê que Cristo é o Filho de Deus encarnado, que há 2000 anos pisou nessa terra e morreu a terrível morte de cruz e que ressuscitou da sepultura, independente da religião que esta pessoa siga, da filosofia de vida que ela tenha, ela pode até ser uma pessoa de boa índole, de boa moral, de boa conduta e ética, mas se ela negocia este tão importante princípio, que é crer em Cristo como Senhor ressurreto, ela não faz parte da igreja. Porque para fazer parte da igreja, a condição sine qua non é esta: crer em Cristo Jesus como o Filho de Deus encarnado, morto, mas ressurreto ao terceiro dia. E aí, no segundo ponto ainda desse primeiro tópico, buscaremos responder como a igreja se originou. Sim, de certo que a igreja, enquanto uma ideia, enquanto um propósito, já existia no coração de Deus desde a fundação do mundo. A gente vai lá no livro do Apocalipse e está dito que o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação do mundo. O que significa dizer que todo o projeto de redenção, todo o projeto de salvação já estava bastante traçado, bem delineado no coração do nosso Deus desde a eternidade. Antes de Deus colocar a mão no barro para modelar o homem Adão e transmitir fôlego de vida para ele, Deus já tinha todo o plano de salvação elaborado, visto ele sabia que o homem viria de tropeçar. Afinal de contas, para Deus nada é surpresa, para Deus nada é novidade, Ele conhece passado, presente e futuro. Então, em termos de ideia, a igreja sempre existiu nos planos eternos de Deus. Todavia, enquanto ideia concretizada, a igreja ela passa, de fato, a existir de verdade com a encarnação de Jesus Cristo, sobretudo com o início do seu ministério terreno. Quando ele passa a selecionar aquele corpo de 12 apóstolos, embora um deles tenha se perdido, a saber, Judas Iscariotes, o traidor, mas quando Cristo seleciona aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos, dentre uma multidão incalculável de gente que o acompanhava e o seguia, ali ele já estava lançando as bases para a fundação da igreja
do Senhor Jesus. A igreja que haverá de ser, de fato, ali apresentada ao mundo no dia de Pentecostes, quando Jesus já tinha sido assunto aos céus, e ele cumpre ali então a promessa, ou ele garante que a promessa que o Pai fez há tempos outrora, desde lá o profeta Joel, quando o próprio Pai havia prometido derramar do seu Espírito Santo, e nós vemos essa promessa se cumprir ali aproximadamente 40 dias depois que Jesus subiu aos céus, ou melhor, 40 dias depois que Jesus ressuscitou, né? Porque ele passa aí ainda 40 dias depois de ressurreto entre os homens, e depois de 10 dias, quando ele sobe aos céus, o Espírito Santo vem e cai sobre os discípulos. Portanto, aproximadamente 50 dias após a morte de Cristo, o Espírito Santo desce quando aqueles 120 irmãos estavam reunidos no mesmo lugar em oração e comunhão, e ali o Espírito Santo vem sobre eles, cumprindo a promessa do Pai desde os tempos mais remotos, e credenciando, habilitando sobrenaturalmente aqueles homens para o cumprimento cabal da obra missionária para a qual Cristo os delegou. Portanto, a ideia da igreja sempre esteve no coração de Deus desde a fundação do mundo. A promessa da igreja esteve durante todo o ministério terreno de Jesus Cristo, especialmente quando ele disse para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que é interessante, nesta passagem de Mateus 16, 18, notar, é que Jesus está dizendo: eu edificarei. Jesus não disse: vocês edificarão a minha igreja, nem eu edificarei a igreja de vocês. Jesus deixa muito claro: eu edificarei a igreja que é minha. E porque sou eu quem edificará a igreja que é minha, as autoridades do inferno não terão qualquer chance sobre ela. Ao contrário do que diz o catolicismo romano, que Pedro é aquela pedra a quem Jesus se referia, sobre a qual ele haveria de edificar a sua igreja, ao contrário do que diz a Igreja Católica Romana, que a igreja está fundamentada em Pedro e, portanto, toda a herança papal, que seria uma sucessão apostólica, na perspectiva do catolicismo, né, que crê então que o papado hoje tem a mesma autoridade que Pedro tinha no primeiro século, a verdade é que não. A verdade é que Jesus Cristo não delegou a Pedro a responsabilidade, o peso, o fardo da igreja. Jesus jamais colocaria sobre os ombros de um homem falho, como Pedro é falho, e nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo, que é alguém que se converte depois à fé cristã, muito depois de Pedro, né? Mas nós vamos ver Paulo, por exemplo, na carta que escreve aos Gálatas, falando de uma repreensão que fez sobre a índole de Pedro ali, o caráter duvidoso, Pedro ali, que era um apóstolo dos judeus, comportando-se entre os gentios como gentio, mas quando estava com os judeus, dizia para os judeus agirem como judeus, né? Então, Paulo chega e ele mesmo diz: eu resisti a Pedro na face. Portanto, Pedro era um homem falho. A igreja de Jesus Cristo jamais poderia estar baseada, estruturada, fundamentada nas costas de um homem falho como Pedro. A pedra sobre a qual a igreja de fato está firmada, fundada, segura, e ela é inabalável, é a rocha que é Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra que os construtores judeus rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra de esquina, a pedra mais importante, a pedra angular. Aquela verdade da qual Pedro falou, da qual Pedro, inspirado por Deus, testificou quando ele disse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é aquela verdade, a verdade de que Jesus é o Cristo, a verdade de que Jesus é o Messias enviado de Deus, a verdade de que Jesus é o unigênito Filho de Deus, a verdade de que Jesus Cristo tem a mesma gênese, o mesmo DNA de Deus, a verdade de que Jesus Cristo é Deus. Esta é a verdade que sustenta a existência da igreja. A igreja esteve de pé, está de pé e estará de pé porque está fundamentada na coluna inabalável que é Cristo Jesus, o Senhor. Nem mesmo a fúria de Roma no primeiro século, nem mesmo a perseguição que a igreja e os cristãos enfrentaram ao longo dos séculos, nem mesmo a Idade das Trevas, nem mesmo os regimes comunistas, ditatoriais em todo o mundo, que perseguiram ferrenhamente os cristãos e que impuseram morte, tortura e sofrimento a muitos servos do Senhor,
pôde jamais calar, barrar e deter o crescimento da igreja. E este fenômeno só se explica porque a igreja está fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, a igreja, enquanto ideia, sempre existiu no coração de Deus. Cristo prometeu, em Mateus 16, 18, registrou que ele ficaria a sua igreja. E Atos capítulo 2 vem então nos falar desse derramamento maravilhoso do Espírito Santo que revestiu aqueles tímidos discípulos de Cristo com o poder dos céus para então cumprirem toda a ordem de Cristo Jesus, aquela grande comissão que Cristo delega aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Então, nós dizemos que, de modo pleno, é ali em Atos 2 que a igreja está de fato fundada e apresentada por Deus ao mundo. E não é exagero dizermos ao mundo, porque no dia de Pentecostes nós vemos ali judeus que estavam dispersos em todo o mundo e pessoas de outras nações, de outras línguas e culturas que voltaram até Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Eles testemunharam das maravilhas de Deus que foram ali manifestas naqueles apóstolos através do derramamento do Espírito Santo com evidência no falar em outras línguas. Então sim, ali Deus estava credenciando diante do mundo inteiro a igreja de Jesus Cristo para a obra missionária. Aí no primeiro tópico, nós vamos ver no terceiro ponto que o Novo Testamento fala sobre a igreja de Jesus Cristo. Muito bem, existem aí várias expressões para fazer referência à igreja do Senhor Jesus Cristo, a esse corpo espiritual constituído de todos os salvos em todo o mundo. Eu quero dar destaque para 3 dessas muitas expressões. Primeiro, corpo de Cristo. O Novo Testamento, sobretudo o apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 12, ele vai fazer a menção à igreja do Senhor como um corpo constituído de diversos membros. Ele vai tomar aqui a metáfora do corpo humano, ele vai tomar o corpo humano para explicar que assim como o corpo seu, o meu, dos seus alunos, possuem diversos membros, assim também é a igreja de Cristo, em suas múltiplas tarefas, em suas múltiplas atividades. A igreja possui muitos membros, e membros ali, entenda nas palavras de Paulo, não está se referindo aos membros de carteirinha, você deve ter isso em mente, que em 1 Coríntios 12, os versículos 12 em diante, quando Paulo diz que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, possui muitos membros ali é também no sentido espiritual, né? São os salvos em Cristo, que possuem ou não carteirinha de batizado das águas, de membros de uma determinada denominação, mas são membros do corpo de Cristo porque são salvos, que receberam do Espírito Santo um dom, uma capacidade, uma habilidade espiritual para desenvolver uma obra relevante e importante no reino de Deus. Inclusive é importante você abordar esse assunto com seus alunos no próximo domingo, dizer para cada um deles que todos eles, visto que são salvos na pessoa bendita de Cristo, possuem uma responsabilidade no corpo espiritual, no corpo místico de Cristo. Jesus não chamou ninguém para ficar de braços cruzados, sentado no banco, só intercedendo, né? Tem jovem que diz, eu não canto, eu não prego, então meu negócio é ficar no banco só intercedendo. Não existe esse ministério de ficar só intercedendo. Você pode não cantar, você pode não pregar, mas a obra de Deus não se encerra a pregar e a cantar. Existem muitas funções, existem muitos trabalhos, existem uma diversidade de dons, como diz o próprio apóstolo Paulo, também escrevendo na igreja de Roma, no capítulo 12 de sua carta aos Romanos, né? Há uma diversidade de dons. Então não é porque o jovem não canta e não prega que ele não pode mais fazer nada, que ele está inapto para a obra de Deus e que ele deve sentar-se no banco e cruzar os braços e ficar apenas olhando os outros trabalhar. Não! A obra de Deus é grande, conforme dizia Jesus, ainda é seu ministério terreno, né? Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores para a sua obra. Portanto, o jovem cristão, ele deve orar a Deus. Se ele ainda não conseguiu identificar qual é a sua missão dentro desse grande corpo, como membro, ele tem uma função. Talvez ele ainda não tenha percebido, talvez ele ainda não tenha conseguido identificar a sua vocação e a sua chamada, mas em oração e através de experiências e de testes que a igreja deverá estar fazendo com esse jovem, ele deverá buscar a identificar o seu talento. É trabalhar com crianças, é trabalhar com assistência social, é trabalhar com
evangelismo, com missões transculturais, é trabalhar com o ensino da palavra de Deus, é trabalhar com a música, é trabalhar com liderança. Deus chama cada um de nós para trabalhar em uma área específica, e conforme disse Paulo, cada um fique na vocação para o que foi chamado. Agora, todos nós somos chamados para alguma coisa. Deus não chamou ninguém para ficar na ociosidade. Então, pegando aqui a imagem do corpo com muitos membros e cada um deles sendo úteis, o dedo mindinho, o dedo indicador, o polegar, né, o braço, o cotovelo, joelho, pernas, a barriga, os ombros, os olhos, nariz, orelha, cada membro, né, cada membro criado por Deus no corpo humano tem uma utilidade, tem uma função. Assim também são os jovens na casa do Senhor. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma vocação. E se ainda não identificamos que vocação é essa, oremos ao Senhor e nos permitamos sermos treinados nas mais diversas áreas. Sabe, sermos treinados na área do ensino, na área do louvor, né? Na área da pregação, na área da liderança. E aquilo que de fato for a nossa chamada, em algum momento o Espírito Santo vai nos despertar e vai dizer ao nosso coração: aqui é a área que eu chamei você para trabalhar. E aí o jovem vai se dedicar na obra do Senhor. Outra expressão que o Novo Testamento utiliza para fazer menção à igreja é templo do Espírito Santo. Quando vamos, por exemplo, lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16, 17, você se lembra daquela demanda que existia na igreja de Corinto? Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro e outros diziam eu sou de Cristo. Toda essa divisão, essa segregação, esses grupos, essas facções na recém-fundada igreja de Corinto, a igreja primitiva, né? A gente costuma dizer, nós devíamos voltar a ser como a igreja primitiva, como era boa a igreja primitiva, todo mundo vivia em união e comunhão, né? Era uma maravilha. A gente geralmente faz referência à igreja primitiva como se fosse uma igreja perfeita, isenta de erros, ou como se fosse um modelo, um padrão para as igrejas de todas as épocas em todo o mundo. Mas nós nos esquecemos de olhar uma visão macro da coisa. Nós fazemos referência à igreja primitiva, mas só olhamos aquela igreja primitiva de Atos 2, Atos 3 e Atos 4. Mas a partir de Atos 5, nós já não encaramos mais como igreja primitiva. Mas o que é a igreja primitiva? Igreja primitiva é tão somente uma referência à igreja cristã do primeiro século. Então, a igreja primitiva não é só a igreja de Jerusalém de Atos 2, de Atos 3, de Atos 4, aquela igreja que vivia a comunhão, na oração, no partir do pão, na divisão das propriedades. A igreja primitiva também é a igreja de Corinto, cheia de divisões, cheia de contendas, cheia de carnalidade. E acho que eu não estou sendo ríspido quando digo carnalidade, porque é o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, que chama os irmãos de Corinto de carnais. E veja, de fato, quando você lê as duas cartas de Paulo aos Coríntios, você vê que existiam ali problemas seríssimos daquela igreja, problemas de ordem moral, ética, doutrinária, espiritual, das mais diversas áreas e esferas daquela igreja sofria, aquela igreja padecia. Você vai, por exemplo, para as cartas lá do Apocalipse, das igrejas da Ásia Menor, e vemos o próprio Jesus Cristo fazer ali repreensões contundentes àquelas igrejas. E todas elas eram igrejas do quê? Do primeiro século. Veja, por exemplo, a carta que Paulo escreve à igreja da Galácia, né? A carta aos Gálatas. Que problema terrível que aquela igreja estava passando. Uma igreja menina ainda, fundada ali pelo apóstolo Paulo, mas que tão logo se voltou às práticas judaizantes, de modo que Paulo precisou escrever uma carta em um tom ríspido, em um tom forte, contundente, né? Dizendo para os irmãos: porventura vocês começaram no Espírito e querem terminar pela carne? Então é preciso termos cuidado quando fazemos referência à igreja cristã primitiva, como se ela fosse uma igreja perfeita e isenta de erros, que na verdade não é assim. Aquela igreja tinha erros, aquela igreja tinha defeitos, e muitos. Basta apenas olharmos as cartas pastorais, onde há ali várias exortações para que os santos de Deus não se misturem com os infiéis, não dê ouvido aos mercenários que se infiltraram no meio da igreja do Senhor. Basta lermos as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas,
né? E as outras cartas pastorais, no livro do Apocalipse, veremos que a igreja primitiva era uma igreja com muitos problemas. E Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17, no meio de toda aquela divisão, aquela contenda, Paulo ele diz, olha, vocês são templo do Espírito de Deus, que habita entre vós. Só uma informação interessante aqui, meus irmãos, para nós percebermos, é que no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz que a igreja é templo do Espírito Santo, ele não está se referindo ali no capítulo 3, versículos 16 a 17, ao corpo como templo do Espírito Santo. Paulo não está ali individualizando os crentes, ele está ali tomando a igreja de forma coletiva. Ele está dizendo que a igreja, como um todo, é o templo do Espírito de Deus. A igreja espiritual é onde Deus habita, entre os santos, entre os salvos. Lembra-se do que disse Jesus? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles? Pois bem, nesse sentido que Paulo, no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, fala sobre o templo do Espírito Santo, sobre morada do Espírito Santo. É a igreja coletiva, que é o ambiente onde Deus vem para fazer morada, para habitar, para tratar com os seus servos. Agora, somente no capítulo 6, quando Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Ali sim é que Paulo está fazendo referência ao corpo meu, seu, ao corpo individual do salvo, como templo e morada do Espírito Santo. Mas no capítulo 3, não. No capítulo 3, quando ele diz vocês são templo do Espírito de Deus, ele está se referindo à igreja, no sentido de dizer, olha, vocês não podem viver em contenda, vocês não podem viver em inimizade, vocês não podem viver em desunião, porque vocês é o corpo coletivo, são o corpo coletivo de Cristo, onde Deus habita. Se vocês viverem em contenda e desunião, esse corpo vai estar fragmentado, vai estar dividido. Ora, Deus não habita onde há divisão, Deus não habita onde há contenda. Mas no capítulo 6, onde ele vai falar sobre a pureza do corpo, né? onde ele vai nos exortar, nos admoestar a tratarmos com reverência, com santidade, o corpo nosso, que é templo do Espírito Santo, não usarmos os nossos membros como membros de prostituição, ali sim ele vai dizer que o nosso corpo individual é templo e morada do Espírito Santo. Também fazendo referência a uma das palavras de Jesus, quando ele disse que se nós amarmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, Cristo Jesus e o Pai viria e faria em nós morada. Portanto, a igreja é corpo de Cristo, porque ela é constituída de diversos membros que trabalham nas mais diversas funções para a glória de Cristo, que é o cabeça, que é o condutor, que é o Senhor, que é o diretor. Mas a igreja também é templo do Espírito, porque a igreja é onde Deus habita. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita entre os santos, entre os salvos. O arraial de Deus, que no Antigo Testamento era um tabernáculo ou templo construído por Salomão, hoje já não é mais um templo, já não é mais tendas provisórias, portáteis, né? O templo onde Deus habita hoje é você, sou eu, é o coração de um santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo e cheio do Espírito Santo. Mas ainda também há uma outra expressão para referir-se à igreja do Senhor, que é noiva ou esposa do Cordeiro de Deus. Deixe-me só fazer aqui uma nota de esclarecimento, porque no terceiro ponto do primeiro tópico, o nosso comentarista utiliza a referência de Apocalipse 21 e versículo 2 para dizer que esse texto está fazendo referência à noiva do Cordeiro, à noiva de Cristo, que é a igreja. Todavia, Apocalipse 21 e 2, quando se menciona ali a noiva do Cordeiro, eu quero pegar você aqui para ler, né? Ou quando se menciona noiva, na verdade não está se referindo à igreja. Confira comigo, por favor, Apocalipse 21 e 2, só para ficar bem claro, porque está aqui como uma referência à nossa lição. Vamos ler o versículo 1 e 2, vai dizer assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e mais não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Quem é que desce aqui preparada como? Ele está aqui apenas comparando, ele não está dizendo que é uma noiva que está vindo, mas que alguma coisa está vindo, que alguma coisa está descendo como uma noiva. Quem é? É a cidade santa, é a nova Jerusalém, não é a igreja, é a cidade onde a igreja vai estar.
né? Então, Apocalipse 21:2 não é uma referência à noiva do Cordeiro, à igreja, mas é uma alusão, é uma símile para fazer referência à Nova Jerusalém, a cidade santa onde a igreja vai habitar. Onde de fato vai fazer uma referência à igreja em Apocalipse como noiva? Em Apocalipse capítulo 22, capítulo vizinho, e o versículo 17, quando diz assim, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Aqui sim é uma clara evidência da ação do Espírito Santo junto com a igreja, clamando por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que venham e bebam da água que Cristo tem para dar e que saciará a sede para a eternidade, conforme ele disse à mulher samaritana junto ao poço de Jacó, né? Aliás, você sabe que o ministério do Espírito Santo é o ministério da igreja. O ministério da igreja é o ministério do Espírito Santo. Hoje nós vivemos a era da igreja. Hoje nós vivemos a era do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar trabalhando conjuntamente com a igreja. A igreja vai estar trabalhando conjuntamente com o Espírito Santo, que é aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que ensina toda a verdade de Deus para a igreja hoje. É por isso que nós vemos aqui em Apocalipse 22:17, a igreja e o Espírito Santo em coro uníssono, convidando todos para o banquete que Cristo tem para oferecer. E no segundo tópico, nós estaremos vendo o propósito da igreja, onde nós iremos discutir aí dentro do propósito da igreja sobre a igreja de Cristo, a igreja local e especificamente os propósitos da igreja propriamente ditos. Quando falamos de igreja de Cristo e depois falamos de igreja local, é nos trazido logo à memória aquela ideia que nós aprendemos desde as classes de discipulado, que é a igreja visível e a igreja invisível. De fato, esta é uma ideia que foi cunhada por Agostinho de Hipona. Ele dizia que a igreja de Cristo ela tem essas duas expressões, a expressão visível e a expressão invisível. E tem tudo a ver com esses dois primeiros tópicos, ou dois primeiros pontos do segundo tópico. Quando falamos da igreja de Cristo, igreja com I maiúsculo, estamos falando da igreja invisível. O que é igreja invisível? Igreja invisível é uma referência ao conjunto daqueles que foram de fato salvos por Cristo Jesus, o Senhor da glória, mas que nós não podemos apontar com exatidão, com convicção, quem são estas pessoas. Sim, eu creio que sou salvo e você certamente crê que é salvo. Mas Jesus disse uma palavra muito interessante. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Igreja invisível, portanto, é aquela que é conhecida plena e cabalmente, unicamente por Jesus Cristo, o Senhor da glória. Você não conhece, eu não conheço, porque o coração humano é enganoso. Mas Jesus Cristo sabe quem é a igreja invisível. A igreja que é, de fato, constituída de todos os salvos, de todos os remidos, de todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor. Quando fazemos menção à igreja invisível, nós então utilizamos a igreja com I maiúsculo, que é a igreja que é composta pelos santos, pelos salvos, das mais diversas denominações, das mais diversas comunidades cristãs, dos mais diversos locais, das mais diversas culturas, tribos e línguas. É a igreja espiritual que, embora seja divergente em pontos periféricos da doutrina, mas são convergentes nos temas das doutrinas fundamentais e elementares. É o irmão da Batista, é o irmão da Presbiteriana, é o irmão da Assembleia, da Congregacional, da Metodista, de qualquer parte do mundo, que ama o Senhor Jesus Cristo e que crê que Ele é o Filho de Deus encarnado, morto e ressurreto, como dizíamos no início, né? Então essa é a igreja invisível, é a igreja que só Deus vê, é a igreja que só Deus conhece em toda a sua completude. É a igreja que não está presa à denominação, é a igreja que não está presa à placa, é a igreja que não vive por conta de regimentos internos e de burocracias denominacionais.
É a igreja que está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Sim, constituída por crentes que fazem parte de uma denominação ou não, né? Porque tem pessoas que são salvas em Cristo, mas que não fazem parte necessariamente de uma denominação. Muitas vezes não é porque nem quer, é porque não podem, né? Quantos irmãos nossos no Oriente Médio, quantos irmãos nossos espalhados aí em tribos longínquas da África e da Ásia, né? Não fazem parte de uma igreja, como nós dizemos, uma igreja institucional, mas fazem parte da igreja organismo, né? Porque a igreja enquanto organismo precede, vem primeiro que a igreja institucional. Então aqueles que fazem parte da igreja organismo, da igreja espiritual, onde os membros estão cada um ligado perfeitamente um ao outro, em harmonia, em amor, em comunhão, é a igreja de Cristo com I maiúsculo. Perceba bem que sempre que você for ler a Bíblia, você for ler um livro, e é bom você, professor, fazer até essa explicação. Se você tem um quadro, né, aproveite o quadro para fazer essa explicação ao seu aluno no próximo domingo. Que sempre que ele lê igreja com I maiúsculo, na palavra de Deus, em um livro, geralmente essa igreja com I maiúsculo vai estar fazendo referência à igreja espiritual, à igreja invisível, como dizia Agostinho, a igreja organismo. Mas quando se refere à igreja com I minúsculo, aí já é o segundo ponto desse segundo tópico. É a igreja local, é a igreja institucional, é a igreja com uma denominação, com um corpo diretor estabelecido, uma igreja com regimento interno, uma igreja ali com estatuto, né? É essa igreja local, é a comunidade que se reúne ali periodicamente para o culto público, para o ensino mútuo, para o louvor congregacional, para as orações recíprocas. É a igreja que se reúne num determinado local, cada um respeitando a sua devida cultura, a sua devida tradição, né? Porque nós vamos, inclusive, falar isso no último tópico, sobre as diversas denominações que existem no mundo, né? E cada denominação tem o seu costume, tem a sua cultura, muitas vezes uma herança histórica, né? Que deve ser respeitada, né? Deve ser respeitada. Desde que essa cultura respeite a palavra de Deus, desde que essa cultura respeite o Evangelho, né? Não vá de encontro, não vá contra os ensinos do Senhor e dos apóstolos, deve ser respeitada. Nessas coisas periféricas a gente não deve brigar, não deve discutir. São expressões da igreja local, a igreja denominacional. É a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Primitiva, né? A cada igreja funcionando com seu costume, com a sua cultura, mas todas elas proclamando o bendito nome de Jesus Cristo. Portanto, igreja local é a igreja visível. E aí, no terceiro ponto desse segundo tópico, vai se falar sobre os propósitos da igreja. O nosso autor ele vai falar aqui que os propósitos da igreja, de forma resumida, é evangelização, ensino, comunhão e denúncia dos pecados, além da cobrança de mudança de vida por meio de uma conduta santa que agrade a Deus. Lembro-me, quando falo sobre os propósitos da igreja, dos meus tempos lá de criança, e não faz muito tempo, né? Quando li pela primeira vez o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pillerman. Meu pai gostava muito de ler esse livro e geralmente sempre fazia menção dele. E eu lembro que quando li esse livro pela primeira vez, do erudito, teólogo pentecostal e grande mestre Meyer Pillerman, ele diz que a missão da igreja é tríplice. Primeiro, pregar o Evangelho, e aí fala sobre a evangelização, que está em nossa lição. Segundo, explanar o plano de salvação, onde entra a questão do ensino sistemático, metódico, regular. E terceiro, como dizia Pillerman, preservar a boa moral, a ética, os bons valores e os bons costumes na sociedade. Então, para ele, a missão da igreja é tríplice: pregar o Evangelho, explanar o plano de salvação e preservar os bons valores, os bons costumes herdados do cristianismo. Stanley Orton, em seu livro Doutrinas Bíblicas,
Os Fundamentos da Nossa Fé, publicado pela CPAD, né, estão em Orton com William Menzies, ele vai dizer que ele ainda vai acrescentar, né, além desses 3 pontos trazidos por Meyer Pillerman, ele ainda vai trazer um 4º ponto, e certamente esse é um ponto fundamental, que é o propósito importantíssimo da igreja. Ele vai recorrer ao Catecismo de Westminster, dos nossos irmãos reformados, onde há ali o propósito do homem, o propósito da criação do homem, que é glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre. Então, Orton vai dizer que este é também um sublime propósito da igreja. Além da evangelização, além do discipulado, além da questão do preservar os bons valores, os bons costumes, e Jesus fala isso, né? Quando ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele está falando justamente sobre o preservar, porque não é esta uma das atribuições do sal, preservar a comida onde ele é colocado, né? Você, professora que me assiste aí agora, você é dona de casa, certamente vai dar aula para moças no próximo domingo, que são moças que já entendem um pouco de cozinha, porque já cozinham, já lidam com o sal, e sabem que uma das propriedades do sal, além de salgar a comida, de dar o sabor, o tempero, é também preservar o alimento. O sal tem sido largamente utilizado, né? Hoje nós temos a geladeira, né, que já ajuda a refrigerar a carne, mas em tempos quando a eletricidade ainda não existia, o sal ele foi largamente utilizado como um meio poderoso de preservação dos alimentos, sobretudo das carnes, garantindo assim que elas não apodrecessem de modo precoce. Então o sal tem esta função, a função de preservar. Assim é a igreja. A igreja também está nesse mundo para preservar os bons valores, que lamentavelmente têm se perdido. Né? A vulgaridade, a sensualidade, a prostituição, o alcoolismo, as drogas, os vícios, a traição, a infidelidade conjugal, né? A mídia apelativa, que com a sua forte influência, sobretudo sobre a nossa juventude, tem invertido os bons valores, de modo que o que antes era errado hoje passa a ser certo, o que era certo hoje passa a ser errado, né? É a ética circunstancial, é os valores sendo relativizados, o que é certo para mim pode não ser certo para você, o que é bom para você pode não ser bom para mim, e está tudo certo? Não, não está. À luz da palavra de Deus existe algo que é certo e existe algo que é errado. À luz da palavra de Deus existe algo que é bom e existe algo que é mal. E a igreja tem essa função na face da terra. A função, como diz o nosso próprio autor aqui, o comentarista da nossa lição, a igreja tem essa função de denunciar o pecado, de dizer não ao aborto, não à profissionalização da prostituição, não às drogas, não às práticas sexuais ilícitas, a permissividade, a libertinagem, não essa cultura do sexo desregrada pregada por esses programas de auditório, programas de televisão brasileira, Big Brother, Legendários, Pânico, esse lixo moral e espiritual que o diabo, como esgoto, tem tentado jogar dentro de nossas casas através da televisão. A juventude cristã tem que fazer oposição como igreja, como coluna e baluarte da verdade. Nós devemos defender a verdade de Deus, opondo-se, indo, né, na contramão desses valores permissivos humanos, mundanizados, secularizados. Como disse Paulo, não se amoldem, não se deixem ser moldados pela cultura deste presente século, deste mundo, cujo Deus é o diabo, mas antes ofereçam-se a si mesmos como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, no próximo domingo nós temos a bela oportunidade de conclamar os nossos jovens a fazerem oposição como igreja do Senhor, como embaixadores de Deus, como sacerdócio santo, como um povo que Deus elegeu para representá-lo nessa terra. Nós devemos então portar-nos como sal, salgando, preservando e temperando este mundo com o doce sabor do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glorificar a Deus, né? Porque a igreja está aí para glorificar a Deus. É por isso que temos o Espírito Santo dirigindo a igreja e derramando sobre nós os dons espirituais.
Porque através dos dons espirituais a igreja serve ao Senhor, a igreja adora ao Senhor, a igreja louva fervorosamente ao Senhor, a igreja exalta ao Senhor, né? É o que dizia aqui o Espírito Santo e a igreja, conforme Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Então a igreja, junto com o Espírito Santo, está proclamando o Evangelho de Cristo para quê? Para glorificar a Cristo. Nós pregamos para a glória de Cristo, nós ensinamos para a glória de Cristo, nós vivemos em santidade para quê? Para a glória de Cristo. Conforme disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente pode aí anotar, e se você quiser anotar, tome nota e leve isso para os seus alunos no próximo domingo. Existem pelo menos quatro propósitos para a igreja existir na terra. Pregar o Evangelho, portanto, evangelizar. Explanar o plano de salvação, como dizia Pilman, portanto, ensinar. Né? Na grande comissão, Jesus mandou não só pregar, mas ensinar. Veja que ele disse, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho dito. Jesus nos ordenou ensinar. Né? Se a igreja tem negligenciado o ensino, precisa voltar à grande comissão também. Preservar os bons valores da palavra de Deus, né? Os valores da cultura judaico-cristã. E a glorificar a Deus acima de todas as coisas, porque este é o propósito do ser humano. Aliás, é isso, né, que diz o sábio Salomão, né? Quer ver? Vamos pegar aí, ele diz algo semelhante, né? A Confissão de Fé de Westminster veio dizer isso recentemente, mas se a gente for para a palavra de Deus, lá no último capítulo de Eclesiastes, pega aí, Eclesiastes capítulo 12, Salomão disse algo importante sobre o fim de todo homem, quer ver? O Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, olha o que Salomão disse: e agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeçam os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então veja que o que a confissão de fé dos nossos irmãos reformados veio dizer um pouco mais recentemente, Salomão bem antigamente já dizia, né, que o propósito, o fim, o essencial do ser humano é o quê? É temer a Deus, é honrá-lo, é venerá-lo, é santificar o nome do Senhor, é andar de acordo com os seus mandamentos, porque este é o propósito, é o fim, é o objetivo de todo ser humano e certamente muito mais na igreja de Jesus Cristo, né? Então, enquanto igreja de Jesus Cristo, nós temos que glorificar o seu santo nome. E aí nós chegamos no terceiro e último tópico de nossa lição, que vai falar sobre a igreja no momento presente, a igreja no século XXI. Primeiro vai se falar sobre os líderes da igreja, o primeiro ponto desse último tópico, os líderes da igreja. Muito bem, quando vamos lá para Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, e aí eu também quero convidar você a ler esse versículo comigo, esses dois versículos, nós vamos ver Paulo falando à igreja de Éfeso sobre os dons ministeriais, sobre a liderança que Deus colocou sobre a igreja do Senhor para orientá-la, ensiná-la, instruí-la para que ela caminhe na direção da perfeição. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Veja o que Paulo, o apóstolo, diz. A versão NVI, que é a versão que eu tenho preferência, diz assim: e ele, está se referindo a Jesus Cristo, designou alguns para quê? Apóstolos, que foram aqueles apóstolos da igreja primitiva, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que objetivo Jesus deu esses dons à igreja? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja que novamente aqui, como eu dizia há pouco, a figura do corpo de Cristo é trazido aqui como uma referência à igreja do Senhor. Então Deus concedeu esses dons ministeriais, né, nós chamamos de dons ministeriais. Existem lá os dons espirituais, que Paulo lista à igreja de Corinto, e também os dons de serviço, que Paulo lista à igreja de Roma. Mas nós estamos aqui diante dos dons ministeriais, os dons de ministério, de serviço contínuo, sobretudo o serviço de liderança, o serviço que vai estar lidando diretamente com a plantação da igreja e o arrebanhamento de igreja e o discipulado de servos do Senhor Jesus. Então Paulo vai dizer aqui que Deus instituiu apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores, né? Para quê? Para orientar os santos, para orientar o corpo de Cristo, para que ele seja edificado. É por isso que, conforme diz Hebreus,
lá no capítulo 13, versículo 17, nós, enquanto ovelhas, devemos obedecer aos nossos pastores, porque eles velam por nossas almas e nos guiam, né? Então nós devemos obedecer aos nossos pastores, visto que, como disse Paulo, foram dons, né? Porque pastor é um dom de Deus para a igreja, né? É importante nós percebermos isso. Pastor, mestre, né? É importante que você, professor de escola dominical, é um dom de Deus para a sua igreja, né? Os profetas de Deus, né? São dons de Deus para a igreja. Então, aqueles que Deus deu à igreja a fim de liderar e arrebanhar a igreja devem ser respeitados, devem ser estimados, devem ser honrados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo foi ao céu e, embora Ele seja ainda hoje o único mediador entre Deus e os homens, não é o pastor que faz a mediação entre Deus e você e eu e você podemos lidar ou ir diretamente a Deus e falar diretamente com Deus e nos relacionar diretamente com Deus, porque o véu foi rasgado, mas todavia Cristo deu liderança à igreja, né? Porque a igreja de Cristo é organizada, né? A igreja de Cristo é organizada. A igreja de Cristo tem um corpo, tem uma direção, tem diretrizes, tem instrução. Não é fácil como quer, não é Israel antes de ter rei, né? Que cada um fazia o que queria, como bem entendia. Não, a igreja do Senhor Jesus Cristo é organizada porque o nosso Deus é organizado. E aí o segundo ponto desse último tópico, que certamente é um dos pontos mais intrigantes e emblemáticos dessa lição, vai falar sobre os desigrejados, que é um movimento, né, um fenômeno cada vez mais crescente, sobretudo no Brasil. Aquelas pessoas que dizem não fazer parte de igreja nenhuma, de denominação nenhuma, porque eles mesmos são a igreja de Jesus Cristo. É preciso termos cuidado ao lidar com esse tema, para nós não perdermos para o extremo nem para o outro e acabarmos sendo indelicados com os nossos irmãos na fé. Eu digo isso por quê? Porque existem pessoas que são servos de Deus, servas do Senhor Jesus Cristo, que infelizmente se afastaram de uma congregação, de uma denominação, porque foram maltratados, porque foram abusados, porque foram ridicularizados, sabe? Ou porque foram ignorados simplesmente, e simplesmente se afastaram. O livro de Provérbios diz que o irmão ofendido é mais difícil de ser reconquistado do que uma cidade murada. E temos muitos irmãos ofendidos em nosso meio que, em razão da ofensa que sofreram, em razão do bullying, da perseguição, dos maltratos que sofreram, acabaram se distanciando do convívio ali da denominação, da congregação, mas não por isso deixaram de ser salvos. Não por isso perderam a fé, não por isso foram desligados do corpo místico, do corpo espiritual da igreja invisível. Eles permanecem na igreja invisível, eles permanecem como membros espirituais do corpo de Cristo, do organismo vivo, recebendo a seiva do Senhor Jesus. Todavia, estão afastados da igreja local, por uma série de razões. Lembra da parábola em que Jesus falou sobre a ovelha que se desgarrou do rebanho? Ela deixou de ser ovelha? Ela deixou de ser amada pelo seu pastor? Pelo muito contrário. O pastor deixou as 99 ali dentro do rebanho, seguras, e foi em busca amorosamente daquela ovelha que se perdeu, andando pelos desertos, pelos pedregais, machucando as mãos e os pés, para resgatar aquela ovelha perdida, né? Então, muitas vezes, nós temos hoje ovelhas que se afastaram do convívio da congregação, não porque se desviaram, né? A gente costuma dizer, bem disse João, saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado para nós não julgarmos indevidamente, maltratarmos e apontarmos as pessoas pelas quais Cristo morreu e deu o seu precioso sangue. Não é porque uma pessoa se afastou do convívio da congregação e da denominação que ela se desviou do Evangelho, que ela não é mais membro do corpo espiritual de Cristo, porque talvez mesmo distante da congregação, esta pessoa seja ainda mais crente que muitos de nós que estamos lá dentro da congregação, sentados no púlpito da igreja e liderando a igreja. Viu? Para ser bem honesto, existem muitos irmãos que estão afastados de uma congregação, de uma denominação, mas que são mais espirituais, que possuem uma comunhão mais íntima, sincera e honesta com Deus, o sumo pastor Jesus Cristo,
do que muitos pastores que estão arrebanhando aí ou não arrebanhando a igreja do Senhor. Existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão com o coração ferido, machucado, que precisam serem buscados, amados, recuperados pela congregação, para que estejam ali desfrutando da coinonia, da comunhão com os santos. Mas não se desviaram, não se perderam. Cristo os sustenta ainda, mesmo que eles estejam em casa, mesmo que estejam em outra denominação, viu? Por N motivos, mas Deus ainda os sustenta. Como disse Paulo, quem és tu para que julgas o servo alheio? Para o seu Senhor ele está em pé ou cai, mas ele estará de pé, porque Deus é poderoso para sustentá-lo. Então eu preciso só fazer essa distinção para chegar no ponto dos desigrejados, para não nivelarmos todos por baixo e dizermos que está todo mundo desigrejado. Saiu da denominação e desigrejado, está perdido, está fora da igreja. Para a gente não acabar incorrendo no erro que a Igreja Católica comete frequentemente, que diz e disse recentemente que não há salvação fora da Igreja Católica. Como não, irmãos? Como não? Não há salvação fora de Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Isso é negociável. Agora, fora da Igreja Católica, fora da Assembleia de Deus, fora da Batista, da Presbiteriana, aí, meu irmão, há salvação sim. Porque a salvação não depende de uma denominação, não depende da igreja institucional, nem mesmo da igreja invisível, da igreja espiritual, da igreja organismo. A salvação depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. Né? O ladrão na cruz não chegou a fazer parte de comunidade cristã nenhuma, ele foi salvo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai fazer juízo de valor sobre as pessoas. Agora, qual é o tipo de desigrejado que nós não recomendamos e que nós consideramos ser uma distorção da palavra de Deus e que precisamos orientar, sobretudo os nossos jovens, porque esse movimento dos desigrejados, ao que me parece, é muito mais crescente entre os mais jovens. Então nós estamos aí com uma boa oportunidade de solidificarmos a doutrina, sobretudo no aspecto da eclesiologia, porque essa lição, nós vamos estar abordando uma matéria da teologia que é a eclesiologia, que diz respeito ao estudo da igreja, da eclésia. Interessante, inclusive, deixo aqui como sugestão, se você, professor, tem um livro de teologia sistemática em sua casa, um bom livro, então procure nele a matéria de eclesiologia e dê uma estudada, porque certamente irá acrescentar, irá enriquecer o seu estudo no próximo domingo. Mas que tipo de desigrejado é esse que nós devemos aqui refutar? É aquele desigrejado que diz o seguinte, nós já ouvimos isso costumeiramente: eu não preciso de igreja para ser um cristão verdadeiro. Já ouviu alguém dizer isso? Pergunta aos seus alunos no próximo domingo se eles já ouviram. Com certeza algum deles já ouviram. Eu não preciso de igreja para ser um cristão verdadeiro. Isto é uma arrogância, isto é uma pedância, isto é um ato de soberba. Tem gente que diz, eu não participo daquela igreja, nem daquela outra, porque ali só tem gente hipócrita. Eu não vou, só tem gente hipócrita. Sabe qual é a vontade que eu tenho de responder quando uma pessoa chega para mim e diz, não vou para aquela igreja porque só tem gente hipócrita? A vontade que eu tenho de responder é a seguinte, não, meu irmão, venha. Venha para essa igreja. Viu? Você acha que só tem gente hipócrita ali? Ok, venha. Porque sempre cabe mais um. Sempre tem lugar para mais um. A igreja é como um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Venha, pode vir. Viu? Essa história, irmão, dizer eu não vou para a igreja porque lá só tem gente hipócrita, eu não vou para a igreja porque lá só tem gente fingida, eu não vou para a igreja porque lá só tem gente assim, assado, é coisa de gente que se acha melhor que todo mundo, de gente que se acha perfeita e na verdade não é, porque o simples ato de se colocar dessa forma já revela a imperfeição da pessoa, que se quer saber exercer a misericórdia, a compaixão e a compreensão para com seus irmãos que são falhos como qualquer um de nós somos falhos. Ora, o meu irmão pode ter sua falha na hipocrisia, outro pode ter a falha da mentira, outro é invejoso, outro tem uma deficiência assim, assado, mas todos somos membros de Cristo. Quem disse que nós temos que ser perfeitos? Quem disse que a igreja aqui na terra será perfeita? Nunca será perfeita. Não existe qualquer comunidade perfeita. E pessoas que deixam de ir à igreja, abandonam a comunidade cristã, abandonam um vínculo afetivo com os irmãos, e dizem, não, a partir de agora eu vou ficar congregando em casa, a partir de agora eu vou ficar reunindo só meus amigos na minha casa, para fazer oração, grupo de estudo em casa, não quero mais saber de igreja, ninguém, porque lá só tem gente falsa. Isso é egoísmo,
Isso é arrogância, é pedância. Porque quando você passar a fazer reuniões em sua casa, você será falho, rodeado de pessoas falhas também, pessoas com defeito. Cristo organizou também a igreja. Como é que eu posso dizer, não vou participar mais da igreja, vou fazer do jeito que eu quero, vou ser crente isolado, se você é membro? Você é membro. E um membro do corpo não pode viver fora do corpo. Arranca a mão do braço para você ver. Deixa a mão 3 dias fora do braço para você ver se ela vive. Ela morre. Ela apodrece. Os bichos vão lá e comem. Por quê? Porque o membro não pode viver fora do corpo. Assim é o crente. O crente não pode viver fora da comunhão com os salvos. Ele não pode viver fora desta coinonia, desta inter-relação com os irmãos. Jesus não disse, onde estiver um, ali estarei eu no meio dele. Não, Jesus disse, onde estiver 2 ou 3. Jesus gosta da reunião, Jesus gosta desses encontros, né? Deus estabeleceu, nós vimos aqui Efésios 4:11, Deus estabeleceu liderança para a sua igreja, né? Como é que uma pessoa que congrega sozinha dentro de casa, onde é que vai estar ali o dom de mestres, doutores, o dom de profetas, apóstolos, pastores? Onde é que vai estar ali, né? Os dons do Espírito Santo, como é que serão exercidos? Profecia, língua, variedade de língua, interpretação, palavra da sabedoria, do conhecimento, fé, curas, maravilhas. Como? Se a pessoa vive isolada, enclausurada dentro de casa, achando que pode ser crente, vivendo sem desfrutar da comunhão com os irmãos. Igreja também é comunhão. Então essa história de dizer, eu não participo de igreja nenhuma, eu não congrego em igreja nenhuma porque eu sou a igreja, é mentira, meu irmão. É mentira. Você sozinho não é igreja coisíssima nenhuma. Igreja é assembleia, é eclésia, é reunião, é o povo que se reúne para deliberar sobre assuntos comuns, no caso aqui, assuntos do reino de Deus. Isso não quer dizer que você, fora do templo religioso, fora do culto público, deixe de ser igreja. Não é isso que eu estou dizendo. De modo algum, em casa você é igreja, no trabalho você é igreja, na universidade você é igreja. Agora, se você tem a pretensão de viver separado dos outros santos do Senhor, separado dos outros servos do Senhor, fazendo uma visita de vez em quando, como é que você vai participar da Santa Ceia? Porque a igreja, a Santa Ceia é uma instituição. Aliás, quem vai lhe batizar nas águas? Né? Eu pergunto ao desigrejado, quem vai lhe batizar nas águas? Se você viver dissociado da comunhão com os santos. Porque estas foram as 2 cerimônias que Cristo estabeleceu. Batismo nas águas e Santa Ceia. Né? Ele decide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sobre a ceia ele diz, fazer isso todas as vezes que comer, bebeis em minha memória de mim. Como é que uma pessoa isolada do mundo vai tomar a Santa Ceia e vai batizar-se nas águas? Não dá. Definitivamente não dá para um membro viver fora do corpo. Não dá. Não existe cabimento para a história dos desigrejados rebelados, dos desigrejados que não querem compromisso. Muitos deles se fazem desigrejados porque não se submetem à liderança, porque acham que os defeitos da igreja são irremediáveis. Ora, meus irmãos, eu fico pensando, se os profetas do Antigo Testamento desertassem do povo de Deus em razão dos muitos pecados de Israel e de Judá, o que seria dessas nações? Veja Jeremias, por exemplo. Jeremias, quando recebeu a oferta de Nabucodonosor para ir em paz à Babilônia, Jeremias disse, não, vou ficar aqui, ainda que debaixo da Judá, reduzido a escombros, a cinza, a fumaça, mas vou ficar aqui com os meus irmãos sofridos, humilhados, vou ficar aqui na esperança de que Deus trará a reconstrução conforme Ele prometeu. Eu não vejo nenhum profeta de Deus dizendo, eu vou embora, não quero mais saber de Israel, não quero mais saber de Judá. Nem Moisés, quando levou aquela carga sozinho daquele povo, daquela multidão no deserto, Moisés desertou de suas responsabilidades para com o povo de Deus. Pelo contrário, nas vezes em que Deus tentava matar aquele povo, Moisés ia lá e, como um bom mediador, rogava e suplicava a Deus em favor dos seus irmãos. Mas hoje o que é que nós vemos? Líderes desertando. Não raras vezes aparece um na mídia, nas redes sociais, nos blogs da internet, dizendo, a partir de hoje estou deixando os vínculos com a igreja evangélica brasileira. Não quero que tenha alguns que são assim mesmo. Não quero mais que me chame de evangélico. Tolice, meu amigo. Tolice. Se você prega o evangelho, você será chamado de evangélico. Mude de denominação quantas vezes você quiser. Está insatisfeito com todas as dezenas de denominações que existem no mundo, que inclusive é o último ponto dessa lição. Está insatisfeito? Acha que nenhuma delas serve? É tudo furado, é tudo mentira, tem tudo engano? Abra uma para você. E eu garanto que você vai estar liderando uma igreja falha, porque você é falho.
Você é imperfeito. Aliás, meu amigo, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, deixe ela lá. Não vá para lá não. Não vá para lá não. Certo? Essa igreja será boa demais para receber você. Porque no dia que você chegar nessa igreja perfeita, você levará a imperfeição para ela. Então deixe ela lá quietinha na dela. Porque não existe igreja perfeita. Nós somos falhos. E nas nossas falhas nós vamos ajudando-nos uns aos outros. Naquilo que é virtuoso em nós. Né? Nós vamos nos ajudando. Né? Nós vamos aqui nos compartilhando a palavra, a oração, orando uns pelos outros, intercedendo. Paulo não disse: vocês que são fortes, deixem os fracos para lá. Abandona essa gente fraca, essa gente raquítica, medíocre na doutrina, na oração. Não. Paulo disse: vocês que são fortes, suportem os fracos. E suportar não é apenas tolerar. Suportar não é apenas ver e ficar de bico calado. Suportar, nas palavras de Paulo, é dar suporte, é dar sustentação, é ajudar, é influenciar positivamente. Né? Então, aqueles que se desigrejam, né? Permita-me usar aqui esse verbo, porque desigrejados é um neologismo, né? É uma nova palavra. Então, aqueles que se desigrejam, não por uma questão de ofensa, de maltrato, de perseguição, por força da necessidade, né? E vão ali fazer cultos domésticos, cultos no lares, como nossos irmãos no Oriente Médio costumeiramente fazem, né? Porque existem países no mundo que não dá para você ter uma igreja institucional. Não dá para você ter uma igreja com placa de denominação, com estatuto, não dá. A perseguição é grande, então o culto tem que ser dentro de casa mesmo, sabe? De vez em quando, de 15 em 15 dias, de mês em mês, os encontros são terríveis, como na igreja primitiva era, sabe? Existem lugares que realmente a situação é diferente, a cultura é diferente, a história é outra, sabe? Mas se você tem a possibilidade, se você tem a condição de se reunir periodicamente com os santos do Senhor, para com eles orar, louvar, o que foi que disse Paulo? Né? Paulo disse: irmãos, quando vos reunis, uns têm o quê? Louvor, salmos, oração, palavra, língua, interpretação. Faça-se tudo o quê? Para a edificação. Quando vos reunis, cada um tem um dom, cada membro tem a sua habilidade, tem a sua vocação, tem a sua oferta para fazer a Deus. Né? Então, na reunião, adorem conjuntamente ao Senhor. Então, a Bíblia não prega, né, essa história de desigrejado. A Bíblia não prega isso, pelo contrário. Nós vamos para a carta aos Hebreus e nós vemos o autor da carta aos Hebreus dizendo: não deixando de congregar, como é costume de muitos, mas vão aí estimulando-se na fé uns aos outros. Então, desigrejados à luz da palavra de Deus não tem respaldo. Não tem respaldo. Como dito, faço aqui exceção à regra daqueles irmãos que se afastam da igreja local, da igreja denominacional, embora mantenham-se presos à videira verdadeira, certo? Por alguma razão. Porque sim, os irmãos podem ser ofendidos, os irmãos podem ser magoados, ninguém é de ferro, né, irmãos? Esses, como ovelha desgarrada, precisam ser buscados pela igreja. Agora, gente que se dá o luxo de viver enclausurado, isolado, achando que não precisa de pastor, não precisa de liderança, não precisa de culto, não precisa de Santa Ceia, não precisa ser batizado nas águas, não precisa de ser discipulado por ninguém, ser orientado por ninguém, não precisa de mestres, de pastores, de profetas, não precisa de nada disso, e está desprezando os dons ministeriais de Deus, e está desprezando a organização que Deus colocou sobre a sua igreja, está desprezando a tradição que os próprios apóstolos deixaram para nós. Portanto, desigrejados nesse sentido, não tem qualquer respaldo na palavra de Deus. Meus irmãos, que no próximo domingo, Deus nos ajude a compartilharmos uma boa porção da palavra de Deus com os nossos alunos. E sobre o último ponto, que é por que existem tantas denominações no mundo? Bem, eu acho que existem duas respostas muito simples para isso. Primeiro, é aquela que Paulo fala na sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, quando ele fala que muitos pregam a Cristo por inveja, cobiça, de má vontade, né? Mas existem outros que pregam por amor. Paulo diz: olha, aqueles que fazem de má vontade, só essa dispensação lhe é confiada.
não terão nenhuma retribuição na eternidade, mas aqueles que fazem por amor, com verdade, receberão de Deus a recompensa eterna. Mas o que é que importa? O que importa é que Cristo seja anunciado, né? Então, não é nada novo. Essas muitas denominações, essas muitas linhas teológicas, de pensamento, de expressão, não é novo. Isso é desde a igreja primitiva. Lembre-se o que eu já dizia outrora. Ainda hoje continua sendo aquela velha história. Uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros mais espirituais, né, dizem eu sou de Cristo. Né? Então hoje também é assim. Né? Existem as pessoas que estão aí multiplicando igrejas, denominações, porque foram expulsos. Veja, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, Daniel Beck e Gunnar Wingre. Eles não queriam fundar uma nova igreja, eles não queriam fundar uma nova denominação, mas foram expulsos da Igreja Batista quando chegaram aqui no Brasil. Por quê? Porque acreditavam na atualidade dos dons espirituais. O que é que eles vão fazer então? Eles precisam se reunir com os santos do Senhor. Eles creem que os dons espirituais são para hoje. Eles creem que aquele movimento pentecostal que eles experimentaram nos Estados Unidos e que havia já experimentado um pouco ali na Suécia e na Europa antiga, ou na Europa do século XX, né? Início do século XX. O que é que eles então iriam fazer? Ficar dispersos? Ficarem desigrejados? De modo algum. Eles começam agora a pregar, a evangelizar, a falar da mensagem pentecostal. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Com pouco tempo, a igreja explodiu e veio a ser esta grande denominação brasileira que é hoje uma grande exportadora de pentecostais, missionários para o mundo inteiro, a saber, a Assembleia de Deus. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, quando critica as muitas denominações, porque a crítica que a gente faz aos outros pode estar recaindo sobre nós mesmos. Então, no final das contas, o que importa não é se existem muitas ou poucas denominações. O que importa é qual é a intenção. O pastor Antônio Gilberto diz que Deus há de julgar até mesmo as nossas boas ações, feitas com más intenções. Então, qual é a intenção? É isso que Deus vai ponderar. A intenção é de colocar fardo à igreja do Senhor, é de provocar inveja, contenda, dissensão, é de roubar membros de outra igreja. Deus irá pesar isso e no juízo final o joio será arrancado no meio do trigo. Agora, é preciso ter cuidado para não nivelar todo mundo por baixo e dizer que está todo mundo errado, porque está abrindo várias denominações. Precisamos ter cuidado, porque como disse Paulo, o que importa é que o evangelho seja pregado. Lembre-se daquele episódio, quando João chegou para Jesus e disse: Senhor, tem um homem aí que ele não faz parte do nosso grupo dos 12 aqui. E ele anda por aí expulsando demônios em teu nome, mas ele não anda com a gente, ele não toma alimento aqui com a gente, ele apenas ouviu falar do Senhor e anda por aí expulsando demônios em teu nome. O Senhor quer, o Senhor quer que a gente vá lá e faça ele parar desta obra? Qual foi a resposta de Jesus? Não. Não é porque ele é calvinista que vocês irão barrar ele. Não é porque ele é arminiano que vocês irão barrar ele. Sabe? Não é porque ele é pentecostal ou sensacionista. Não é porque ele defende uma ou outra doutrina que vocês irão barrar ele. Deixa. Quem não é contra nós é por nós, disse o próprio Jesus Cristo. Então nós não temos autoridade, claro, sim, nós podemos reconhecer as seitas, né? Porque Jesus também disse: pelos frutos os conhecereis. E aí nós devemos orientar o nosso povo a não se misturar com estes que andam aí causando males à igreja de Cristo. Né? Evidentemente, a gente também não vai dizer: deixa qualquer um do jeito que está. Não, existem muitas seitas, heresias, movimentos heréticos, pseudo-pentecostalismo aí pelo mundo afora, gente que diz ser profeta de Cristo e de profeta não tem nada, de Cristo muito menos. E nós precisamos discipular o nosso povo a reconhecer a voz de Cristo, para que não sigam a voz dos estranhos. Agora, a separação do joio e o trigo, Deus é quem vai fazer no final das eras. Caro professor e caro aluno, no próximo domingo, que nós todos tenhamos uma boa aula para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você crê na igreja? Eu creio na igreja de Jesus Cristo, Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, querido Deus.